Recording is on. Então, os apegados lutam a vida toda. Apegado luta a vida toda para conquistar dinheiro, propriedade, status, e conquistar coisas não materiais também, como orgulho, arrogância, sei lá, superioridade. E só que eles não percebem que tudo isso, todas essas conquistas nesse mundo material, nada lhes pertence. São todas coisas materiais como dinheiro, e nada disso lhe pertence, pois quem, entre aspas, conquistou foi o ego mental, o ego maligno, tá certo? E o apegado, que é apenas um obediente, submisso escravo, que executou as tarefas mandadas pelo ego venenoso e inexistente. Meu, como que pode alguém correr atrás dos quereres do ego? Na verdade, ele está obedecendo ao ego, obedecendo os comandos do ego para executar tarefas absolutamente egoístas, gananciosas, materialistas, venenosas, e ainda ele acha que é ele que está conquistando, ele que está provendo a família, quando na verdade ele é um escravo obediente dos mandos e comandos do ego. Você não é o ego, mas você está fazendo o que o ego te manda. Como é que pode isso? Você é um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas não, você não é o ego e obedece integralmente os comandos do ego, absolutamente venenosos. E ainda se acha que, não, eu conquistei isso e aquilo, quando não foi você, foi o ego, e você não é o ego e o ego nem existe. Então, é uma loucura, é uma insensatez total. Mas os apegados, convencidos e arrogantes concluem que foi ele que conquistou todas as suas coisas. Quando, quando estes apegados se esqueceram da sua real natureza espiritual, feita à imagem e semelhança de Deus. Meu, se você é feito à imagem e semelhança de Deus, por que você faz isso? Hã? Você é um mero serviçal do ego, só obedece aos comandos do ego inexistente e absolutamente maligno. É, então, isso significa o quê? Que você priorizou o ego e relegou Deus. Como que você pode priorizar o ego e relegar Deus quando você é o próprio Deus? Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Aí você relega você relega Deus e fica na ignorância do ego e aí não quer sofrer. Quando você tem uma só única missão, que é calar e eliminar esse ego e conquistar o reino de Deus. Mas o ego implantou em sua mente a missão de querer conquistar o que pertence ao Criador e não ao ego. Quando tudo lhe seria acrescido automaticamente se você tivesse conquistado o reino de Deus, tivesse calado o ego, e aí o reino de Deus iria correr, literalmente correr atrás de você. Portanto, elimine esse ego e assuma a sua realidade semelhante a Deus. Você é isso eternamente, então não fique enganando a si próprio. Mas ser a alma idêntica a Deus e não assumi-la é como ser o melhor jogador de futebol do mundo, e esse melhor jogador de futebol do mundo nunca ter entrado em campo, nunca ter provado as suas melhores qualidades, forças, capacidades, o que é inconcebível. Você é idêntico, uno, você é o próprio Deus e nunca experimentou, nunca experienciou a sua natureza divina. Meu, que jogador de futebol é esse? É o melhor jogador de futebol do universo que nunca entrou numa quadra e nunca chutou uma bola. É a mesma coisa, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, esse é o
você, a alma, que possui todas as qualidades divinas de Deus e também todos os seus poderes, mas que nunca assumiu e nem entrou no campo de Deus, pois só vive no campo de atuação do venenoso ego. É uma insanidade. E o pior, continua a levar uma vida mentirosa e contrária à sua natureza real e divina. É inaceitável isso. E pior, faz todas essas inversões voluntariamente. Você mantém o ego porque você quer. Ninguém está te obrigando. Vive a vida infernal porque quer sim, quando deveria estar vivendo a vida absolutamente divina, pois ninguém te obriga a ser esse ego anti-Deus. Ninguém te obriga. Você assumiu e ainda tem a audácia de orar e dizer que tem fé em Deus. Você assume o anti-Deus e ainda fica lá orando e dizendo que tem fé em Deus, quando você é o anti-Deus. Não, é uma enganação total, né? É uma enganação total. Está sendo enganado pelo ego e acreditando nessas baboseiras quando você hoje, não estou dizendo aqui nesse grupo, né, mas é o antideus. E isso é mentir para si e trair a própria alma e Deus. Você está mentindo para você e você está traindo o você, alma e Deus. É um absurdo. Isso é uma aberração inimaginável, mas praticado com a maior naturalidade pelos que assumiram ser esse ego. E esse estado de alienação vai sim continuar até que se remova esse inexistente ego mental, alimentados pelos desejos e quereres voltados ao mundo exterior. Isso significa que o ego cria a ilusão de querer viver nas condições sonhadas e objetivadas pelo ego fictício. E se o ego é inexistente, obviamente que essa realidade sonhada pelo inexistente não pode existir. Só que o apegado nem percebe isso e continua a lutar pelo ego inexistente. Quer dizer, está lutando por nada, né? Está lutando por nada, está lutando pelo ego existente, inexistente. Então, e o ego, além de prometer coisas materiais, o ego te promete segurança, paz, status, orgulho, felicidade, tranquilidade, etc. Mesmo porque nenhuma matéria pode ser a fonte de valores não materiais. Dá para entender? Matéria não pode ser a fonte de coisas não materiais. E o que você está procurando? Felicidade, paz, segurança, orgulho, status, sei lá o quê. Tranquilidade. Você está procurando coisas imateriais no mundo, através do mundo material. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Tá certo? Mas continua lá. Por isso que a vida toda você batalhou pelas coisas materiais e nunca, garanto, nunca você conseguiu a paz, a tranquilidade, a felicidade, a harmonia. Nunca conseguiu e nem vai conseguir. Da matéria você não consegue extrair coisas não materiais. Por isso é uma mera sensação falsa e impossível de ser verdade. Mas o apegado, que acredita no ego inexistente, acredita que as fantasias holográficas são verdades, e que adicionam paz, felicidade e segurança para a vida, quando nunca isso vai acontecer. Vê se quantos anos você está batalhando, vê se conquistou esses valores como paz, felicidade, segurança, harmonia. Não conseguiu e nunca vai conseguir. Então, por que continuar lutando pelo ego? Não tem cabimento. Portanto, assuma o você, alma real,
e as verdades de Deus se revelarão. Então, cale o ego, cale esse ego, e aí a alma se revela, Deus se revela, e a sua vida fica absolutamente divina. Então, imagine a seguinte situação. Digamos que todos do planeta já eliminaram o ego e que são todos idênticos a Deus. Oh, que sonho bom, né? E digamos que, exceto uma pessoa, não conseguiu se iluminar. Uma pessoa em 8 bilhões continua sendo o ego, o resto todo mundo se iluminou. E existe essa única pessoa que acredita ser o ego e que não acredita na alma divina. O que vai acontecer com essa pessoa? Com certeza, todos os desapegados do planeta iriam chamá-lo de insano, né? Apesar que quem já se desapegou não fica criticando, julgando e condenando, né? Mas seria o único ovelha negra, digamos assim, né? Invertido, egoísta, com a vida falsa. Mas agora, se inverte essa situação, se um desapegado vivesse no meio de 8 bilhões de apegados invertidos, o que aconteceria? Fatalmente, os que falarem que todos são almas idênticas a Deus seriam taxados de insano, sonhador e fora de si. E é a situação hoje. Como são bilhões e bilhões de pessoas alienadas e insanas e com o mesmo problema mental, todos eles apegados ao ego e acreditando ser o ego, por quê? Porque esses quase 8 bilhões se espelham entre eles. Um se espelha no outro e um ignorante se espelhando no outro ignorante, um sofredor se espelhando no outro sofredor. Aí ninguém é anormal. Por isso que tem aí 8 bilhões, e esse grupinho aqui está dizendo que 8 bilhões estão errados, né? E aí o que acontece é que os 8 bilhões se espelham entre eles e acham que nós é que estamos errados. E eles são os normais porque todos os 8 bilhões sofrem. E aquele que está denunciando a insanidade dos 8 bilhões, que fizeram do ego a sua identidade falsa, e os que estão denunciando são os errados. Só os com fé e submissão total a Deus descobrem essa verdade eterna. Mas enquanto se é submisso ao ego, jamais vão descobrir. Tem que se submeter a Deus, às vontades de Deus. Por isso está escrito lá que seja feita a sua vontade de Deus. Não está escrito lá que seja feita a vontade do ego. Não está isso. Agora, se você permitir fluir todas as vontades de Deus, calando o ego, a sua vida se diviniza rapidamente. Portanto, cale o ego e prove que você é uma fração de Deus, que você é um pedaço de Deus. Mas cale o ego com toda sinceridade e pureza. Então verás o mundo divino e também verás os apegados vivendo as fantasias e mentiras do ego como reais. Mas, como você é desapegado, ciente de que todos são a mesma alma divina. Então lembre-se, a sua vida é você que deve tomar as rédeas. Nem Deus toma as rédeas da sua vida, nem Deus. Enquanto você é apegado, é você sozinho. E não o ego e nem as opiniões dos outros. Então não siga o ego e nem
as opiniões dos outros, que também são apegados, ignorantes e sofredores. Mas o ego faz a mente ser a fonte do caos. A mente sempre foi a fonte do caos enquanto se é apegado. E só você pode colocar ordem em sua vida mental. Quem que pode colocar ordem na sua vida mental? Ninguém, ninguém. Ninguém poderá remover os lixos que a própria pessoa acumulou voluntariamente em sua mente. Afinal, só você tem acesso à sua própria mente. Ninguém mais tem acesso à sua própria mente. É só você. Então, só você sozinho que pode remover esse ego. Só que a grande maioria, não sei porquê, não se esforçam para isso. E colocar ordem mental é essencial para poder viver com as verdades de Deus. Se você não você é idêntico a Deus, você pertence ao reino de Deus, você é um pedaço de Deus, tem as mesmas características de Deus. Tá, só que você não está vivendo, você não está vivendo nas verdades de Deus. Você está vivendo as mentiras do ego, embora a sua natureza seja idêntica de Deus. Uma contradição absoluta. E nunca mais, se você viver nas verdades de Deus, nunca mais vai errar na vida. E não vai ficar sofrendo e se torturando desnecessariamente. E basta trocar o ego pela alma divina. Tem que fazer somente essa troca. Na verdade, é menos do que isso. Basta calar o ego que a troca se realiza automaticamente. Então, cale o ego e a verdadeira ordem mental será absolutamente divina e eternamente. E acreditem, o ego é pura maldade disfarçada de benfeitora. Não, eu trabalho para o bem da família, para dar tranquilidade, segurança, isso, aquilo, não desejo mal a ninguém, eu rezo todo dia e acredito em Deus, isso e aquilo, e você se acha um grande benfeitor. E muitos acreditam estarem fazendo o bem para a família, para os amigos, para a sociedade, etc. Mas saiba que o seu único e real poder não está em fazer bem para ninguém. O seu único e real poder está na capacidade de calar e eliminar o ego mental que é oposto à sua natureza. Então, o seu único e real poder está na capacidade de calar e eliminar o ego mental. Como que você ainda é o ego? Anti-Deus, absolutamente venenoso, você tem a capacidade de dizer ainda que você está fazendo bem para os filhos, família, sociedade, amigos, etc. Não, você não está fazendo bem nenhuma. É só um mero convencimento de que o ego colocou na sua mente. Tá certo? Porque o seu único real poder, o seu único bem que você tem a fazer na sua vida é calar o ego. Somente isso. Porque o resto vem automaticamente. Né? Então, se você não exerce esse poder e essa capacidade de calar o ego, então sempre serás uma fraude para você mesmo, para a família e para a sociedade. Então não está fazendo bem para ninguém, pois estarás vivendo e atuando como sendo o ego imaginário e maligno. E sem o ego fictício, e sem esse ego fictício, sentirás o poder de fazer a alma e Deus se manifestarem em sua mente e na sua vida. Então, cale esse ego. Quando você cala o ego, você tem esse poder de
obrigar Deus e a alma a se manifestarem. Você quer poder maior do que esse? Ai, mas como que eu vou ter poder sobre Deus? Tem e tem. Por quê? Você é o próprio Deus. Tá certo? Você é o próprio Deus. Se você deu as condições, se você criou a condição mental pura e sincera, Deus é obrigado a se manifestar. A sua alma é obrigada a se manifestar. Então, não existe poder maior do que esse em você. Tá certo? Então, você tem esse poder sim. Portanto, exerça o seu poder de eliminar esse ego ilusório. E isso não é ironia. É sim para eliminar o fictício, eliminar o inexistente, que cria essas puras ficções mentais. Como que eu vou eliminar o que não existe? Como que eu vou eliminar o que não existe? Deveria ser muito fácil, né? E é fácil. É só calar. É só calar. É só neutralizar. Como que eu elimino o que não existe? Você que está imaginando que existe, então cale. Silencie a mente, cale a mente. Pronto, acabou. Já conseguiu eliminar o que não existe. Porque o que existe é ficção, é inexistente. Então cale. E aí pronto. Então é isso aí, pessoal. Então a todos aí, boas práticas de contemplar as ilusões, sem as manifestações do ego. Contemple tudo que acontece na sua vida, na família, com os filhos, com os amigos, sei lá, com tudo que acontece no mundo exterior. Apenas contemple como manifestações do ego inexistente, ilusório. E com o ego calado, as ilusões desaparecem. E quando a ilusão desaparece, o que sobra? O real, o eterno, o absoluto, que é Deus e a sua manifestação na nossa mente e na nossa vida. É isso aí, pessoal. Obrigado aí.